pergunta que chegou aqui é o que é o dispensacionalismo progressivo? Ok, para explicar isso, eu preciso rapidamente dar uma linha, né, fazer uma timeline ali, uma linha do dispensacionalismo. Okay? O dispensacionalismo, tanto quanto o aliancismo, são maneiras recentes na história da igreja, isso depois da Reforma Protestante, de sistematizar como Deus se relaciona com o ser humano. É por meio das alianças, ou de uma aliança, é por meio de dispensações, enfim, tá? Mais ou menos é aí que anda essa grande discussão, que, claro, tem implicações hermenêuticas. Isso não significa que antes da Reforma Protestante, antes da sistematização do aliancismo e do dispensacionalismo, não houvesse citações sobre isso. Né? Nós temos nos pais da igreja, encontramos tanto pessoas que parecem entender aliancismo ali e também dão a entender que seria uma espécie de dispensacionalismo. Mas, claro, sem essas palavras, sem sistematização, simplesmente jogando ideias nos seus comentários ou pressupondo algumas coisas, porque não era a preocupação deles fazer isso. Então a sistematização veio bem depois de ambas, e o dispensacionalismo, ele se inicia mesmo, propriamente dito, com John Nelson Darby. E o primeiro, talvez, assim, que escreveu sobre isso, ou pelo menos que divulgou, foi o Scofield na sua Bíblia Anotada. Então, a Bíblia Anotada, a Bíblia Comentada de Scofield, foi o primeiro grande documento, grande escrito, que divulgou o pensamento dispensacionalista. Agora, isso nós chamamos de dispensacionalismo clássico, porque foi o início, foi o seu primeiro formato ali. O tempo passou, com o surgimento da Universidade de Dallas, a faculdade ali, né, o seminário de Dallas, de onde muitos bons teólogos saíram e continuam saindo, inclusive aqui para o Brasil, houve uma nova proposta de dispensacionalismo, que é o dispensacionalismo revisado, chamado de revisado. Então eles olharam para aquele dispensacionalismo do Scofield e do Darby e de outros ali mais antigos, que de fato defendiam algumas questões de âmbito estranha, pelo menos, como uma salvação diferente nos dois testamentos para Israel e para a igreja, davam a entender coisas desse tipo, e o dispensacionalismo revisado, ele tirou estas questões e incluiu, de fato, a coerência maior entre os dois testamentos, entre essas dispensações, inclusive nas questões soteriológicas, dizendo que a salvação sempre foi por causa da graça, por meio da fé, pela obra de Cristo, independente de onde a pessoa esteja na história ou já esteve na história. Mas manteve as raízes do dispensacionalismo, ou seja, né, Deus lida com o ser humano por meio de dispensações, por meio de... Geralmente as dispensações são marcadas ali por um teste no homem, em que o homem desobedece e inicia-se uma nova etapa deste relacionamento. A quantidade de dispensações sempre variou na história. Houve quem defendesse 5, 7, 10 dispensações, 8, enfim, isso varia ao longo da história. Né? Alguns detalham alguns períodos mais, outros detalham menos. E aí, então, dentro deste, ainda do seminário de Dallas, surgiu alguns pensadores bem mais recentes, vivos ainda, né? Para aqueles que querem saber se a Bíblia de Scofield, né, o grande livro ali do dispensacionalismo clássico, existe o livro do dispensacionalismo, chama, né, que é o livro do Charles Ryrie, que descreve bem o que é o dispensacionalismo. Então, mais recentemente, principalmente com o Darrell Bock, talvez seja um dos grandes expoentes do dispensacionalismo progressivo, surge esta nova abordagem. É como se eles estivessem olhando para toda esta história, ainda mantendo uma matriz dispensacionalista, mas tentando dar alguns, para dizer progressista, algum progresso no pensamento dispensacionalista. Eu digo que é progresso porque eu sou muito fã do dispensacionalismo progressivo, eu acho que tem ideias muito interessantes ali. Então, o que o dispensacionalismo progressista ele fez? Ao invés de olhar para a história
como momentos estanques, né? Cada dispensação como um momento estanque, com seu início, meio e fim bem definidos. O dispensacionalista progressivo mostrou, na verdade, que toda a história é um progresso do desenvolvimento do reino de Deus. E, obviamente, isso pode ser feito em etapas, em dispensações, mas colocar uma linearidade progressiva maior ali para o entendimento, unificando mais, inclusive, os dois testamentos. Se o dispensacionalismo revisado já havia unificado em termos soteriológicos, o progressivo unificou, inclusive, em termos de aliança, por exemplo. O dispensacionalismo clássico vai afirmar, geralmente, vai afirmar que a nova aliança é só para Israel, lá prometida em Jeremias 31 e outros textos do Antigo Testamento, e que a igreja não tem nada a ver com isso, é apenas um parênteses na história, e que essa nova aliança vai ser cumprida ali, futuramente com Israel. Já o dispensacionalista progressivo vai dizer que sim, aquela nova aliança é com Israel, tá? É feita com a casa de Jacó, lá no Antigo Testamento, e por isso será cumprida com Israel, tá? Mas nós, como igreja, fazemos parte disso, nós não somos um parênteses, nós não somos, isso faz parte deste progresso. A igreja faz parte do progresso, inclusive sendo beneficiada, tendo parte já na nova aliança. Então veja que há uma unificação maior ainda entre esses dois testamentos, não chegando a dizer que a igreja é o Israel e que Israel é a igreja, ou que a igreja começou lá em Gênesis 1, como o aliancista vai dizer, que é tudo uma coisa só, a igreja, Israel, antes de Israel, enfim, tudo é uma coisa só. Não, ainda mantendo a distinção entre salvos no Antigo Testamento, salvos no Novo Testamento, mas do mesmo modo salvos soteriologicamente e também se beneficiando das alianças, embora de maneiras distintas. Tá? Há um cumprimento para Israel, mas também há bênçãos destinadas aí para a igreja. Então é isso que o dispensacionalista progressivo fez. Obviamente não tem como detalhar toda a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo, todas as implicações ali, mas claro, a minha sugestão é para que vocês deem uma olhada aqui no livro Dispensacionalismo Progressivo, do Craig Blazing e do Darrell Bock. Então ele é pela editora Concílio. É um livro que vai explicar bem ali o que é este movimento, essa nova proposta, que tem ganhado muitos adeptos aí, tanto no exterior e também no Brasil. Então, basicamente, esse é o dispensacionalismo progressivo.